Damos início ao nosso segundo bloco, nosso programa Varrendo a Redação, do Grupo Progresso, aí com o nosso apoio do Andros, do Adriano, do João Batista, e a presença hoje da competente profissional, a Marilene Kettermann, da Associação dos Contabilistas de Montenegro. E já falou no primeiro bloco desse preocupante assunto das entidades, porque todo mundo tem uma entidade, todo mundo participou dela, então, de repente o teu nome, teu CPF está ali naquela entidade, gerando obrigações. E a Marilene estava... E Marilene, eu sei que tu tem muitas coisas para falar, mas queria que também apontasse para o aspecto de que muitas entidades que até hoje não pagavam nenhum imposto, se ela fizer qualquer coisa, uma atividade que não está no seu estatuto, até para ganhar dinheiro, não é para ninguém ganhar dinheiro, não ser a entidade, para um fim mais benéfico, vai ter que pagar o COFINS. Então, a Marlene está aqui para esclarecer isso, para fazer um alerta. A Marlene não veio aqui ensinar ninguém nada, a não ser dar um alerta, né, que é importante como profissional, para isso que a Associação dos Contabilistas está se preocupando. Nós estávamos comentando no intervalo, que eu e a Marilene e o Anderson conversando, às vezes a pessoa tem a melhor das intenções, vou fazer uma ONG, vou fazer uma... E aí vai lá, faz o estatuto, faz o CNPJ, fica de responsável aquele CPF gerando problemas, dívidas, né? Então, por incrível que pareça, é melhor até fazer um estágio com essa entidade, procurar fazer uma associação, um grupo de trabalho, enfim, em volta disso, e só constituir a associação efetivamente quando tiver certeza que vai funcionar e que terá condições de manter o custeio dessas obrigações. Marilene. O ideal seria até, de repente, essas pessoas que querem abrir, se juntam a outras associações e ver como é que é o trâmite disso. E o custo disso, né? Então, tu falaste ali da questão dos impostos, tá? Que nem antes também já tinha comentado, o que não está escrito no estatuto é tributado. Então, há um exemplo assim que é muito comum, são os barzinhos nas associações para arrecadar fundos, mas o que acontece? Hoje em dia é tudo nota fiscal eletrônica, tá? Então, a associação comprou não sei quantas cervejas, não sei quantos refrigerantes, e cadê a saída dessas cervejas e refrigerantes? Então, o Estado... Não é a atividade principal, né? Não é a atividade principal, embora ela queira para juntar, arrecadar fundos, como aconteceu numa orientação que me pediram do Centro Espírita que estava fazendo isso, acabaram desistindo por causa desse vínculo, né? Porque no momento que tu está vendendo, tu está tendo lucro, claro que é para a tua associação, para aquilo ali, mas o fisco não entende dessa maneira, porque não está escrito no estatuto que tu vende refrigerante e cerveja, tu não vende aquele alimento, aquelas coisas ali. Então isso onera muito a entidade não tem noção. Ela vai dizer, ninguém fica sabendo. Com certeza já sabe. A nota fiscal eletrônica, além de ser do Estado, a Receita Federal tem esse conhecimento também. Então, daqui a pouco o CNPJ está cheio de compras de alguma mercadoria. E cadê o destino dessa mercadoria? Ela vai majorar o lucro em cima daquilo ali, vai tributar e deu, pronto. Não tem mais opção. Tá? E um outro aspecto, Marlene, também, além da contribuição devida dos impostos, a movimentação bancária. Sobrou um dinheirinho, vamos abrir conta no banco, sim, mas qual é a origem desse dinheiro? Como é que é a movimentação? Porque a Receita Federal se vale da movimentação financeira para buscar. Esse pessoal está sonegando alguma coisa. Essa semana eu tenho vários CPMs, então essa semana teve um CPM aqui, eu ia no escritório lá e disse que não poderia ficar com a gente porque não tinha dinheiro, não sei o que. Eu disse, tudo bem, não tem, mas não deixa assim. Elas vendem sucatas, vendem as plásticas, vendem as coisas para juntar aquele dinheirinho para conseguir alguma coisa. Mas ela me perguntou o seguinte... porque as escolas ganham muito recursos FDE, FN, não sei o quê, então são muitos recursos provindos do governo federal que passa pela conta do CPM. E ela me questionou, eu preciso anunciar isso? Lógico, eu disse, não que tu vá tributar isso, mas tu tem que dar destino para esse teu dinheiro. Ele circulou pelo CNPJ do CPM. Como que tu vai justificar que entrou 10, 20 mil durante o ano, tá? Se tu não informa isso na contabilidade? E é isso que a Receita quer olhar. E tu não pode dizer assim, não, essa conta eu não vou mostrar. Não tem como. A Receita tem informação de tudo. E muitas vezes essas contas têm imposto de renda, tem IOF, tem alguma coisinha assim, uma tributação. E o próprio banco faz essa informação quando ultrapassa um valor, né? Então não tem, a Receita sabe tudo. Cabe a nós conciliar o saber deles. Só. Mas com certeza para eles é oneroso porque o profissional não pode deixar de cobrar.
Por mais que ele ajude, que ele diga assim, não, vou te fazer um preço acessível para tu fazer, porque a nossa intenção não é onerar essas associações, não é onerar o CPM nem nada, mas nós não podemos deixar, porque nós assinamos embaixo também, todo profissional assina, ele tem responsabilidade, tá? Ele assina junto com o presidente, então ele e o profissional estão com a carteirinha pendurada. Então, por isso que a gente tem essa preocupação. E é uma preocupação muito grande, Marlene, que depois o pessoal da diretoria, principalmente o presidente, que tem o seu CPF vinculado àquele CNPJ, né? Tá lá, fica, faz em ata, não altera no CNPJ o nome do responsável. Daqui a pouco o cara recebe uma carta, e muitas vezes até pessoas assim aposentadas, Sim. o beneficiário corta o CPF e a pessoa para de receber seu benefício. Não, mas eu fui dar uma mão lá e olha, essa coisa toma rumos bastante preocupantes. Outra coisa que entra mais pro lado jurídico, mas isso hoje eu vi 2 vezes essa mesma história, tá, no escritório, de bloquear a conta corrente da pessoa física porque a jurídica devia. Tu bem mais sabe do que eu sobre isso. E isso me alertou, eu disse, nossa, isso está acontecendo mesmo. Eu disse, não é mais como era uma vez, não vai dar nada, tá dando. Então, essa ligou às 8 horas, abriu o escritório, já estava me ligando no sentido assim, ó, bloquear, lá está escrito bloqueado, justiça, não sei o quê, porque ela devia para a Receita Federal. Então, assim, ó, se a associação está devendo, o presidente é responsável, pode, não sei, tu me responde, mas está acontecendo isso para outras situações. É que a Receita, claro, depois entra em juízo, consegue provar alguma coisa, mas até lá os teus bens estão todos gravados, tu está indisponível e a Receita tem poderes, e até injustamente, muito fortes. Não deveria ter, a Receita Federal não deveria ter poder de trancar os bens da pessoa, eu não sei pelo processo judicial ou não, estão trancando em processos extrajudiciais. Isso é uma arbitrariedade, isso é uma violência, mas está ali. Então até lá, depois, claro que judicialmente a grande maioria dos juízes mandam cortar, mas está ali, tu está, quer dizer, tu tá na malha, até tu vai te defender aí um processo 5, 6 anos, caro, e às vezes tu não vai ganhar o processo, não é dito que tu vai ganhar o processo. Então, as pessoas têm que se cuidar, têm que esse alerta que a Marlene veio fazer aqui é da mais alta importância, né? E dizer que as empresas hoje, isso é ganância fiscal, porque poderia fazer uma declaração, como era feito até agora, declarando ali quanto ganhava, coisa e tal, porque 98% das entidades são sérias, estão ali as pessoas se dedicando. Não, o governo tem que botar a mão para estragar, para tributar, para estragar essa relação das pessoas, já é difícil, cada vez mais fria. O governo tem que botar a mão para arrecadar, para dizer, não, eu quero a minha parte, isso é tributo, né? Isso é uma violência, enfim, fiscal, mas está aí, nós não podemos evitar, vamos tentar, e o que a Marlene, e nem eu nem a Marlene podemos resolver esse problema, isso é Congresso, isso é legislação, é Receita Federal, nós não temos, o que nós temos que alertar é para que não chegue nesse ato, né, extremo, né, porque está ali, a legislação está ali, a Receita Federal, enfim, está fazendo o seu papel, né, cumprindo o seu papel. É injusto, mas está ali na lei. Né? Então, e cabe ao nosso programa fazer esse alerta, porque a gente tem visto os profissionais da contabilidade, a Marlene se especializou nesta área, de entidades que nós também temos lá no escritório e a gente tem passado por enormes problemas, estamos vendo lá, olha, a contabilidade de uma entidade é tão importante e é tão necessária e tão obrigatória como qualquer empresa, né? Então, as pessoas, eu vou juntar um grupo, vou fazer um estatuto, fazer um CNPJ e vamos pedir dinheiro e já começa por aí. Nossa, né? Tem que ver se tem até condições de pagar todo esse serviço, todos esses impostos, essas contribuições, essas obrigações acessórias, né? Porque hoje é um mundo, a Receita Federal, pelo menos, ela é extremamente organizada. Sim. Né? E tem o controle de tudo, essa troca de dados, né, Marilene? É uma coisa impressionante. É impressionante. Tirou uma nota fiscal aqui, já sabe lá. Houve uma retenção do imposto de renda, já sabe lá também. Assim vai indo. É uma junção de ideias que está fechando cada vez mais o cerco, que cabe a nós simplesmente nos organizar. Não tem mais outra coisa para fazer. Não tem. Tá? E daí tu disseste assim que há uma arbitrariedade de toda essa função. Mas, sinceramente, eu como profissional,
Eu acho que só vai sobreviver aquelas bem regularizadas agora. Isso não tem a menor dúvida. Só. Não tem a menor dúvida. Então, infelizmente, tem muita gente que, como o estatuto geralmente é feito por um advogado... Tanto empresa como entidade, né, Marlene? Como entidade, com Só certeza. as competentes vão Com certeza. Por quê? Porque o presidente não vai poder ser só mais um presidente ali da associação. Ele vai ter que saber muita coisa. E antes que ele abrisse um estatuto, o ideal seria, toda a associação, consultar um profissional da contabilidade. Tira uma horinha, primeiro ver. Mas o que acontece? Ele vai num profissional, provavelmente um advogado, faz o estatuto e depois faz o resto. Depois é depois. Já está feito o CNPJ, já está feita a obrigação. Então, o ideal seria, vamos pegar um advogado, vamos pegar um contador, vamos ver se vale a pena para nós fazer isso. Sabe? Os nossos ouvintes devem estar estranhando, mas aqueles dois profissionais da contabilidade são dois mazanza. Em vez de incentivar o pessoal para ir lá ser cliente deles, estão incentivando para o cara não ser cliente dele. Não é isso. Nós queremos cliente, a Marlene quer cliente, os nossos colegas da Associação dos Contabilistas querem os clientes, mas querem também que as pessoas tenham uma vida tranquila. Sim. Nós não queremos impor, porque nós somos profissionais da contabilidade, vemos disso, que entidades que não têm condições, né, coloquem em risco os seus diretores, os seus associados, empresas que não têm condições de desenvolver, porque aí a gente vê muitas vezes o cara está iniciando, toca lá e depois abandona tudo o papel lá e eu não sei o que vai acontecer. Então a nossa ideia realmente é essa, de não fazer assim, abrir por abrir. Não. Assim como nós queremos clientes bons, nós queremos uma associação que sobreviva. Tá? Então, que nem tu disseste, não adianta nós estar com aquele monte de papel lá e não conseguir sair do lugar, nem eles, nem nós. Tá? Então, às vezes eu sou criticada, eu tenho 20 anos já de casa, tu tem muito mais de 20 anos, com certeza, tanto que tu foi meu professor já. Então, eu tenho 20 anos de casa. Pra ver como eu sou velho. Ela é novinha, mas eu... Nesses 20 anos eu vejo, quando eu já consigo sentir nos olhos, na pessoa que vai lá, se vai valer a pena ou não. E eu incentivo, pensa, analisa. Muitos não voltam porque achando que realmente, como tu disseste, que a gente não quer o cliente, mas não é isso. Nós queremos todos. É que nós conhecemos a legislação de quanto ela é burocrática, de quanto ela custa, tá? E quanto custa um erro. E se a pessoa não tem condições de fazer frente a essas despesas, não faça. Não faça. Porque a gente sabe os reflexos. Acaba sofrendo, acaba tendo um peso enorme e a gente fica... Porque cada empresa parece um filho nosso, cada cliente parece um filho nosso. A gente quer cuidar, quer ter atenção, carinho. E a gente vê que isso vai acabar virando um inferno na vida do sujeito. Um inferno, tanto dele quanto a nossa também. Exatamente. Né? O problema nós temos bastante. E outra questão que nós também, que a gente se preocupa bastante, é quanto ao patrimônio dessas entidades. Tá? Então, por exemplo, nós temos comunidades fortes por aí, que tem um patrimônio enorme, igrejas, salões, pavilhões, maquinários. Imagina quando vale o Clube Rio Grandense. Imagina. Mas é o Clube Rio Grandense tem contabilidade, né? Tá, e bem organizado, assim, Clube de Comércio, Grêmio Gaúcho, Cantegril, né? Sim, esses todos, eles já são conscientes da situação deles, eles já fazem contabilidade há tempo, acredita? E todos organizados. Todos organizados. Mas o interior, principalmente, ou também essas associações de bairro que ganham, que são feitas doações do município, ou, por exemplo, uma questão que eu tive essa semana foi de que eles tinham terreno, tá? E eles tiveram que dar o terreno para o município poder construir a associação. Então, essas coisas todas eles têm que estar contabilizados. Tá? Então, eu questionei para eles, lá no Imposto de Renda no ano passado, tinha imóveis. Qual é o imóveis que vocês têm? Que ele me contou a história, né, que a associação era do município. Aí ele disse, não, é que o terreno era nosso, mas nós tivemos que ceder para eles. Tá, e cadê a matrícula disso para mim baixar isso na contabilidade agora? Isso, olha, as pessoas às vezes... Claro, ela não tinha esse conhecimento, né? Mas isso tudo a contabilidade vai pedir. Então, essas comunidades que têm bastante prédios grandes, eu já fiz um pedido para o engenheiro que fizesse uma avaliação de todo o patrimônio, para fazer um balanço de abertura. Outros que estão iniciando é mais fácil, porque daí tu está iniciando a construção, está justificando onde vem o dinheiro, que é uma doação de um contribuinte aqui, do outro ali. Mas quem não tem contabilidade não tem nada. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Depois a gente volta nosso terceiro bloco, né, conversando com a Marilene sobre esses assuntos e até vamos dar um toquezinho do nosso carnaval que tem a ver com isso. É um exemplo disso aí. Muito.